A gente conversa sobre tudo isso agora ao vivo com o advogado, jurista, colunista da Band News TV e da Rádio Bandeirantes, Emanuel Pessoa. Tudo bem, Emanuel? Boa noite. Boa noite, Brown. Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem, tudo certo. Seguimos aqui nesse plantão de carnaval e esse que acabou virando o grande fato político, né, desses dias de carnaval. Qual foi sua análise, hein, Emanuel? Do ponto de vista jurídico, teve infração ou não? Configura propaganda antecipada ou não? Qual o seu balanço diante de tudo que a gente viu na Avenida na última noite? Brown, vamos voltar 5 casos para trás. A Constituição, no artigo 37, qualquer estudante de direito, até dessas unisquinas de quinta categoria, sabem que existe ali algo que é o artigo 37 da Constituição, que ele elenca os princípios que regem a administração pública. E até quem estudou pelo Manual de Direito Constitucional do Alexandre de Moraes, e eu falo até não por demérito, mas porque é um livro mais simples, menos denso, um livro mais direto ao ponto, sabe que um dos 5 princípios que regem a administração pública, dos principais, é o princípio da impessoalidade. Significa que a administração pública não pode promover um político XYZ. Uma exceção, obviamente, é o fundo partidário, porque isso é para viabilizar a própria atividade política, pelo menos em tese, né? Então, o que acontece é o seguinte: a partir do momento em que você tem uma escola de samba, que ela recebe dinheiro público, ela não poderia, em nenhum momento, prestigiar um político que é candidato a um cargo. Veja, se nós estivéssemos fazendo isso ano que vem, vamos dizer, o Lula foi reeleito, vamos fazer isso ano que vem, ou passou a eleição de 2022, fizeram em 2023, é outra conversa, é outra discussão. Por quê? Porque ali ele não estava sendo candidato. Então aqui você estaria prestigiando um candidato em detrimento dos demais. Aí pode dizer, ah, não, a escola quis prestigiar a trajetória do Lula. Por que tinha tanta bandeira de coisas que ele não fez, mas que são propostas que ele fala dia sim, que provavelmente estarão na campanha eleitoral? Jornada, escala, né, acabar com a 5x2, virar 6x1, taxação dos bilionários, todo esse tipo de coisa que são motes de campanha dele para a reeleição. E aí, veja, o pior de tudo é o seguinte: o presidente da República, como mandatário, chefe da nação, ele devia dar o exemplo. Então, o Lula, ele sabe muito bem que a ida dele a Sapucaí era problemática, tanto que inicialmente eles tinham anunciado que ele não ia, depois voltou atrás, que nem o ministro ia, ministros apareceram. Então eles sabiam do complicador por conta do precedente do TSE, que o Bolsonaro foi declarado inelegível no TSE, por conta do chamado abuso do poder econômico pela reunião com os embaixadores. As pessoas em redes sociais confundem muitas coisas. Você ter declarado a inelegibilidade do Bolsonaro pela reunião com os embaixadores por abuso do poder econômico não se confunde com os efeitos de inelegibilidade da condenação criminal que ele sofreu no Supremo Tribunal Federal pela tentativa, né, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, são coisas totalmente separadas. Então, o entorno do Lula sabia disso, é problemático, e se a escola de samba queria fazer essa homenagem ao Lula, não deveria ter usado o dinheiro público, deveria ter captado, nem que fosse pela Lei Rouanet, que é captação privada, mas não deveria, em momento algum, ter utilizado dinheiro público, porque isso fere, a utilização do dinheiro público fere o princípio da impessoalidade. O Lula, como mandatário-chefe da nação, sabe disso, ele tem a Advocacia Geral da União disso, ele tem vários assessores versados em direito constitucional, e ele não deveria ter ido para o desfile para diminuir qualquer possibilidade de implicação. Então, sim, foi campanha eleitoral antecipada, e qualquer pessoa vê isso. Nas redes sociais é lamentável que as pessoas apontem erros do Bolsonaro para justificar erros do Lula. Um erro de um não justifica o erro do outro. Os dois têm que pagar nos rigores da lei pelo que fazem, porque só assim o Brasil vai ser um país de leis e não de favoritos. Agora, Emanuel, você falou sobre a escola. Fiquei com uma dúvida justamente sobre isso. O fato de ter sido uma homenagem feita por um terceiro, ou seja, não foi um evento do próprio PT ou algo organizado pelo governo Lula, isso isenta de alguma forma, ou seja, dá para alegar que, olha, foi uma homenagem, um desfile feito por uma outra instituição, não temos a ver com isso, não participamos da organização, todo mundo é livre para homenagear ou criticar quem quer que seja. Isso muda o cenário de alguma forma ou não? Cara de porco, focinho de porco, rabo de porco, cheiro de porco, grune igual a porco. Não é porco? Olha só, Vitor, é o seguinte: o presidente da República, se ele quisesse realmente escapar dessa alegação, não fosse. Afinal de contas, tem dinheiro público envolvido e isso fere o princípio da impessoalidade. É a mesma coisa que um prefeitinho do interior, nos cafundós do Brejo, pegar e colocar o rosto dele em toda a obra da cidade. Ele não pode fazer isso. Então, se a gente entende que o prefeitinho lá dos Cambal não pode fazer isso,
Como é que a gente não entende que o Lula também não poderia fazer isso? Ou a escola devolveria o dinheiro para poder fazer a homenagem ao Lula, o dinheiro público, e faria só com o dinheiro privado, ou a escola não poderia fazer, e no limite, o Lula, para se distanciar disso, não deveria ter ido. E, Emanuel, quais são as punições previstas para isso? Caso o TSE tenha esse entendimento também de que realmente foi campanha antecipada, de que houve infrações eleitorais nesse desfile, o que acontece? Tudo vai depender de se provar se existe um combinado, né? Se for conseguir provar que existe um combinado, um ajuste, um acerto entre a escola e o PT ou entre a escola e o próprio Lula. Se isso acontecer, aí você vai ter o Lula envolvido diretamente e ele vai ter que ser declarado a inelegibilidade dele igual o Bolsonaro na questão dos embaixadores. Agora, se não se prova nenhuma conexão com o PT, nenhuma conexão direta com o Lula, foi apenas a campanha eleitoral extemporânea. Então ele vai pagar multa, tá? Que é uma punição, que é um tapinha na mão. Mas se o TSE tivesse com o Lula, mesmo igual que tivesse com o Bolsonaro, ele estaria inelegível. Porque, afinal de contas, já faz bastante tempo que a gente sabe que o Lula ia ser homenageado, o TCU quis bloquear o repasse, né? E, infelizmente, não aconteceu. E o Lula, como mandatário-chefe da nação, que tem o domínio do fato nessa situação, poderia ter determinado a suspensão do dinheiro ou ter dito, não faz essa homenagem para mim porque é errado, faz ano que vem, ou não ter ido. Perfeito. É a palavra do Emanuel Pessoa, advogado, jurista, colunista da Band News TV e da Rádio Bandeirantes. Valeu, Emanuel. Um abraço, boa semana por aí, bom restinho de carnaval, hein? Obrigado, Vitor. Vitor, só uma coisa que é lamentável, que é o seguinte, né? O Brasil virou um país tão esquizofrênico e polarizado, que quando você vai conversar com as pessoas sobre esse assunto, em vez de elas analisarem o descumprimento da Constituição, elas ficam procurando, os que gostam do Lula, defender os feitos dele, e os que não gostam dele ficam procurando os erros do Bolsonaro. Então as pessoas estão numa dissonância cognitiva tão grande que não enfrentam o tema principal. Parece que elas sentem dor física quando você ataca o político de estimação. E é isso que deixa o país na situação que tem hoje, esse amor doentio que as pessoas têm por políticos. São todos nossos funcionários e, diga-se, né? Se fosse CLT, já seriam todos mandados embora por justa causa. Então, Vitor, obrigado e fica com Deus. Amém. Abraço, Emanuel. É isso aí, mais racionalidade, né? Lucidez. Abraço, boa noite por aí.